Com o Horizonte Debate. Hoje discutimos sobre as reformas trabalhista e previdenciária. Tassiane, reforma da terceirização. Para mim, Paulo, Maíra, imposta do mesmo jeito, sem diálogo, sem discurso. Portanto, você tira um bancário que hoje trabalha para um dos grandes bancos privados e você contrata uma empresa e terceiriza esse processo, não apenas a limpeza e a segurança. O que você acha disso? Bom, a questão da terceirização no Brasil, ela já vem, tem vários projetos de lei que tramitam buscando regulamentar a terceirização. Em várias atividades econômicas, ela já acontece, ela é uma realidade e ela vinha sendo regulamentada até então por uma súmula. No comércio, né, falando um pouco aqui do comércio e serviços, que é a representatividade do FEComércio, algumas atividades, são poucas as atividades hoje terceirizadas, porque o comércio ele é extremamente pulverizado, na sua maioria formado por micro e pequenas empresas, que têm 3, 4 funcionários. Então, a menina que vende também é aquela que de vez em quando dá um trato no banheiro ou coisa desse tipo. Exatamente. É uma relação, nós temos até que fazer uma distinção. Grandes empresas e pequenas empresas. E a nossa realidade hoje, mais de 90% das empresas na área do comércio, do setor terciário, é micro e pequenas empresas. Então, havia uma expectativa no meio empresarial de uma regulamentação. A lei foi aprovada recentemente, ainda tem muitos debates no meio jurídico se realmente ela vai permitir a ampliação de todas as atividades. Ainda existem algumas divergências e eu acho que vai caber aí ao judiciário, a jurisprudência e a doutrina a consolidar, porque a lei ela é bem simples, são poucos artigos, existem outros projetos tramitando no Senado que tem uma expectativa de complementar essa legislação. Então, eu acho que ainda está muito cedo para a gente falar se essa legislação ela vai ter um resultado positivo para a economia e vai atender às expectativas do empresário. Né? Maíra, regulamenta, então, aquele serviço terceirizado que já existia. Nós estamos fazendo pânico à toa ou é para se ter medo mesmo? Não, na verdade, há um discurso empresarial de que a terceirização no Brasil não existe. Existem 11 leis no Brasil permitindo a terceirização. O que não é possível é generalizar, né? Então, essas leis, elas vêm colocar situações específicas. Esse projeto de lei que foi aprovado era um projeto de 98 que visa regulamentar a terceirização temporária. Essa terceirização temporária, na verdade, ela já era permitida para atividades fins, mas ela tinha um limite temporal de 90 dias e só era permitida em situações de serviço extraordinário. O que essa lei fez foi alterar esse prazo, permitindo agora que esse contrato se estenda até 270 dias e afrouxando as possibilidades. Ou seja, você pode contratar a terceirização temporária, mesmo que não seja um acréscimo de serviço extraordinário. Essa é a nossa grande preocupação. Porque a média no Brasil de contrato de um trabalhador terceirizado é 2 anos e 8 meses e de um trabalhador direto é de 5 anos e 7 meses. O que a gente está vislumbrando como efeito é que vai existir uma gama de trabalhadores que vão ficar só com contratos temporários e isso vai fazer com que eles não possam adquirir direito de férias, 13º salário, porque eles não vão conseguir atingir o tempo contratual necessário para isso, tal como aconteceu na Europa, que é um dos grandes problemas e um dos grandes dramas na Europa. Outra preocupação que a gente tem com relação a essa lei é que ela permite a substituição de trabalhadores grevistas, Sim. coisa que a lei de greve proíbe. Está certo que está dizendo que vai ser autorizada a utilização de trabalhadores terceirizados em caso de greve na forma da lei. Mas qual lei? Se a única lei que toca nesse assunto é a lei de greve, e a lei de greve é muito clara em falar que não se pode substituir trabalhadores porque greve é um direito fundamental. O somatório de todas essas leis e regulações do governo Temer
é realmente apertar o cerco em cima de sindicatos. Isso. A reforma trabalhista já vai vir com instrumentos que vão abolir o imposto sindical. Então você vai estrangulando os sindicatos. Você vem com uma reforma em cima do trabalhador, no momento nós temos 13 milhões e meio de desempregados, ou seja, a categoria trabalho está mais enfraquecida numa relação capital-trabalho, vamos dizer assim. Onde a mão de obra externa, ela regula... Exatamente. Então, a mão de obra de reserva regula... pega-se o movimento sindical no momento de enfraquecimento, né? Estrangula-se, né, o pescoço do trabalhador, quer seja lá na aposentadoria, quer seja na maneira de contratá-lo. Aí fala assim, não, as empresas não vão substituir trabalhadores de carteira assinada permanentes por temporários. Não, vai ter 18 meses. A lei, se passar do jeito que está, estabelece uma quarentena de 18 meses. Ora, 1 ano e meio, todo mundo sabe que isso voa, isso passa rápido. Daqui a pouco, a tendência é que não haja mesmo trabalhadores de carteira assinada com permanência. E aí você junta tudo isso num drama terrível. Mas aí, se pensarmos, por exemplo, o relator da reforma trabalhista indicado, indiciado pelas delações da Odebrecht, né? Então, eu acho que já começa por uma falta de valor moral ou de uma certa justificativa. E aí, esse mesmo sujeito, que na época dos debates com relação à terceirização, debates exclusivos com eles, não com os sindicatos ou com os movimentos sociais, diria que a fábrica da Mercedes na Alemanha, ela é toda terceirizada, então você tem vários setores ali. Nós não podemos comparar essa realidade de jeito nenhum, né? De nível educacional, de nível de produção. Com condição, né? Nós temos um país onde a população está carente de tudo, né? De escola, de formação. Nós temos que investir muito em educação, investir muito em saúde. Nós, principalmente, eu digo o seguinte, nós estamos correndo o risco de voltar com o mapa da fome, né? Voltar o Brasil àquela situação que nós tínhamos aquelas famílias que não tinham a menor condição sequer de colocar comida no prato. Porque você reduz salário, reduz o salário. Né? Eu estava dando uma olhada no projeto de lei, né? E o principal do projeto de lei é o seguinte, o negociado vai superar a CLT. Né? O negociado entre sindicato e empresa vai ser mais importante, vai ser o que vai vigir em relação à CLT. Ora, quando você pega os trabalhadores ali, enfraquecidos, né, ameaçados de ser substituídos por terceirizados, você vai reduzir salário. A lei é clara, você vai poder reduzir salário pela primeira vez na história trabalhista, né, na história das relações trabalhistas do Brasil, você vai poder reduzir salário. É o que muitos estão falando, o Brasil está voltando ao século XIX, ou no mínimo ao início do século XX, quando nós não tínhamos CLT. Garantias. Né? Paulo, nem só reduzir salário, não. Essa proposta de reforma trabalhista, que vai ser votada no dia 18, permite parcelamento de férias em 3 vezes, permite o alargamento do contrato em tempo parcial, que é aquele contrato... O que você acha, Tassiane, desse processo todo? Bom, a questão da reforma, até ontem, né, foi apresentado o relatório final, e há muitas inconsistências no projeto se compararmos com o projeto inicial com o relatório final que foi apresentado pelo relator. Tassiane, no dia da correria, que deve ter sido Brasília ontem e anteontem. Exato. Não dá, ontem que Sumiu eu digo, todo mundo, nessa semana do dia 13. Esvaziado todo mundo. Não, e uma questão que eu chamo a atenção aqui é que todas essas reformas, e existem pontos cruciais nela, por exemplo, negociado sobre o legislado, e coloca que o acordo coletivo, em alguns, né, que o acordo é o que é firmado pela empresa com os empregados, né, com o sindicato. Ele não tem a participação de 2 sindicatos, é a empresa direta, não, Tiziane, né? Tem uma pegadinha pior na lei, porque prevê a organização local de trabalho, que é uma bandeira antiga do movimento sindical, mas prevê que a negociação pode ser feita com a organização local de trabalho, ou seja, sem assessoria jurídica, sem assessoria do sindicato, sem assessoria técnica do sindicato. E uma questão Você pode colocar um representante do trabalhador que não tem nada a ver com o sindicato. Nada a ver com o sindicato. Então, Amigo telespectador, essa que é a preocupação das entrelinhas da lei que o Paulo está colocando.
E uma questão que eu até chamo a atenção, por exemplo, no caso do comércio, tem uma consistência grave nesse projeto, que fala que o acordo vai prevalecer sobre a negociação. O comércio, poucos conhece, só pode abrir em feriado por negociação coletiva. Existe uma legislação própria, a Lei 10.101, que foi alterada em 2007, que ela é clara. Então, como que o acordo coletivo, nesse caso do comércio, não tem como ele prevalecer? As lojas só podem abrir em feriado pela negociação coletiva. Então, tem algumas inconsistências técnicas, mas que são sérias e que vai levar a um desarranjo sindical grave. Nós temos alguns pontos críticos, como o fim da contribuição sindical, que, embora muito criticada, mas nós temos também que pensar no que o Paulo falou do estrangulamento sindical. Como que eu vou colocar a negociação beneficiando toda a categoria, como é hoje, porque a convenção coletiva, ela abrange todos, independente dele ser associado ou não. Tassiane, Maíra, Paulo, a gente volta no terceiro e último bloco para discutir ainda mais isso aqui. Se o presidente da Câmara dos Deputados, também investigado pelas delações da Odebrecht, diz que não precisa nem de Ministério do Trabalho, nem Justiça do Trabalho, vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.